Oi, pessoal. Então, a convite do Ricardo, nosso aluno do doutorado aqui do PPG em Letras, eu pretendo hoje oferecer para vocês uma discussão a respeito das autonarrativas e, de algum modo, de que relação pode ser estabelecida entre essas autonarrativas e o suporte midiático ao qual elas poderão estar vinculadas, né? E o que resulta dessa relação na medida em que eu defendo, como vocês vão ver ao longo do vídeo, que as narrativas elas estão conformadas e configuradas de acordo com o seu tempo e o seu contexto sócio-histórico discursivo. Então, eu vou partir da nossa conversa considerando um pressuposto que é o que define a narrativa, toda a narrativa, como sendo uma autonarrativa. Nas palavras de Maturana Varela, a ideia de que tudo é dito por um observador, né? Então, mesmo quando a gente está falando de narrativa, a gente está falando sempre de uma narrativa constituída, produzida, organizada sistematicamente por um sujeito, né? E nesse sentido, toda narrativa é uma autonarrativa. Assim, a outra ideia que eu quero trazer é que a minha perspectiva de narrativa utilizada aqui também considera que a narrativa seja entendida como um processo, sobretudo, mais amplo do que aquele considerado num primeiro momento pelos estruturalistas e que dizia respeito à narrativa no seu formato ou na sua decomposição em estruturas. Eu considero os estudos da narrativa a partir da ideia da virada linguística, que vai entender a narrativa como um exercício, uma manifestação, né, uma possibilidade afeita não só ao mundo da linguagem especificamente, mas também todos os outros saberes aí envolvidos, quer sejam antropologia, psicologia, a filosofia, o próprio estudo das mídias, que é a minha área do conhecimento mais específica, né? Ou seja, nós estamos falando do narrar enquanto expressão humana e expressão da condição humana, né? Dito isso, eu vou citar aqui, eu vou trazer alguns autores para ajudar a gente a pensar a questão da narrativa, né? Justamente se a gente considerando, né, essa minha obediência a esses pressupostos que eu falava para vocês. Então, a gente toma a narrativa por essa ideia a partir do que se chamou virada linguística, justamente por superar a questão da narrativa afeita ou limitada apenas aos afés linguísticos. Ela é muito mais ampla do que isso, como eu dizia. Então, um autor, por exemplo, importante para discutir a narrativa, né, é o Ricoeur, né? Paul Ricoeur, esse hermeneuta que vai dizer que a narrativa ela é fundamental porque ela é capaz de estruturar a nossa experiência de tempo, né? Quando a gente narra, inevitavelmente a gente está falando de algo que se passou, né? E portanto a gente tem aí uma organização temporal e algo que pressupõe um futuro, né? Neste momento eu narro algo que já se deu, já se realizou, então essa organização de tempo ela está posta em termos das coisas que estão encadeadas no que eu estou dizendo, e eu estou dizendo que eu estou no presente e que se eu estou no presente existe um futuro, um porvir, um devir que está ainda por ser construído. Nessa mesma linha de estruturação desses sentidos que se dão a partir da experiência temporal que a narrativa oferta, um outro autor bem importante é o Fernando Rezende, que é um jornalista, que é um professor pesquisador da Universidade Federal Fluminense, que diz o seguinte: nós narramos também
porque a gente, não só por causa da experiência do tempo, mas porque a gente precisa dar vida para os sujeitos e para os objetos. Então eu estou aqui pensando em trazer essas ideias da narrativa, pensando que ela é, sobretudo, em última instância, uma autonarrativa, porque eu estou me lembrando de vocês na relação com o trabalho final de vocês, e quais seriam os sujeitos e os objetos que estariam em jogo aí? Seriam, então, a experiência docente e os alunos de vocês, por exemplo. Né? Inevitavelmente vocês vão pensar neles quando vocês estiverem fazendo o trabalho lá de conclusão via a autonarrativa. A outra questão é trazida pelo Benjamin. Né? O Benjamin diz, bom, o que a gente experimenta e a gente precisa dar significado, precisa organizar, mesmo aquilo que é mais tradicional e mais ancestral até mesmo, vem revestido, vem organizado e vem sistematizado numa narrativa. Ele foi um filósofo da primeira metade do século XX, né, afiliado à Escola de Frankfurt. Ele está mais preocupado aqui em defender a questão da narrativa como aquela que pode guardar, ser um repositório dos sentidos organizados pelas culturas, pelas comunidades, frente àqueles saberes, aquelas experiências que o cidadão, ou que viaja para muito longe, como ele diz, ou aquele que sabe, porque é um sábio, tem para passar para as pessoas, e que passa isso de uma maneira muito artesanal e muito toda vez reconstruída, né? Toda vez nova. Se vocês pensarem, quando vocês estiverem fazendo essa autonarrativa, vocês vão se dar conta de coisas que vocês nem sabiam, não sabiam que sabiam. Porque há alguns saberes que eles são, a gente diria, quase que viscerais, eles são próprios do sujeito, eles estão postos nesse mundo, e eles ganham também uma corporeidade quando eles se inserem, né, no revestimento de uma narrativa. Então as lendas, os mitos, né, todas essas histórias, elas se justificam, se explicam por essa compulsão pelo narrar que temos e que nos traz sabedorias que nem nós mesmos sabemos que temos. Também o Juremir da Silva, que é um pesquisador da área da comunicação, fala da importância da narrativa para a estruturação do nosso imaginário. Então, vocês têm muitas interpretações sobre a experiência que vocês tiveram lá durante a produção desse TCC e os sujeitos imbricados nisso, também permeados, são bacias semânticas do imaginário que vão estar postas e ganhando também corpo na hora que vocês vão narrar. Um historiador que está bastante famoso nesse momento, que é o Yuri Harari, ele fala da importância da narrativa para a criação dos consensos. Né? Nesse caso, seriam os consensos ou da sistematização de sentidos com vocês mesmos, coisas que às vezes não estão muito claras, não estão muito precisas e definidas. Quando elas vão ser contadas, elas ganham mais definição e mais organização. É o mesmo princípio também do dilema analista que o Freud já trazia, né, de que quando a gente, para que serve mesmo a análise, um processo terapêutico? A gente fale até que a gente alcance essa síntese para superar determinadas situações problemáticas, traumáticas, né, e que a narrativa é capaz de dar quando ela chegar naquele efeito até mesmo catártico. Também uma outra pesquisadora, que é nossa colega aqui do BPG, a professora Eunice, fala da narrativa como autoconhecimento, que é uma perspectiva muito cara a vocês. Vocês vão se dar conta que ao narrar, ou quando narraram, produziram se deram conta, né? O termo certo é esse, se deram conta de muita coisa, de muitos insights, de muitas situações que aconteceram e que vão ganhando sentido na medida em que a gente vai narrando. Isso vale tanto para quando a gente se auto-narra, quanto para quando a gente lê uma boa narrativa de alguém que também quis, vamos dizer, tratar de uma temática afeita à condição humana, né?
Mas como a gente está falando aqui dos TCCs de vocês, eu estou sempre tentando trazer para essa questão. Também o Brunner, que é um psicólogo, vai falar da importância da autonarrativa e da narrativa para atenuar as nossas angústias, né? Justamente porque tem muitos gaps, muitas situações de buracos de sentido que a gente acaba conseguindo resolver a partir da narrativa. Ainda o próprio Freud fala da narrativa e da autonarrativa como estetização da existência, né? Quer dizer, quando vocês se deparam em se autonarrando, vocês escolhem o melhor jeito de fazer isso, elegem situações, elegem perspectivas, elegem veredas, né? Certas coisas a gente não diz, outras coisas a gente diz, mas também o jeito que a gente diz. Quer dizer, há uma preocupação de bem embalar essa narrativa, né? Também Scholz e Kellogg falam que a gente, essa ideia que eu estava trazendo antes para vocês também, de que a narrativa ela tem um formato, uma anatomia, né, própria de um certo tempo, né? O Benjamin, eu já falava antes, mas também para dizer que ele tem essa preocupação de que a narrativa nos dê até mesmo a garantia do desafio à finitude, quer dizer, se eu narro e registro, eu de alguma maneira estou tentando driblar o limite de tempo que temos, que nos é concedido, né? E pensando todo esse conjunto, eu poderia ainda enumerar muitos outros autores, eu escolhi alguns aqui que poderiam dialogar com as questões que vocês estão afeitos, que é a questão da autonarrativa. Queria dizer ainda que nós tratamos da autonarrativa com uma valoração no tempo pré-moderno, né, na antiguidade, onde a gente tinha a palavra como a grande autenticadora de verdade e também de reconstrução a cada vez que se falava, se narrava, né, porque ela tem esse caráter artesanal. Depois, na Idade Moderna, nós vamos ter, então, a palavra impressa passa a ser atestado de verdade, com a invenção da imprensa e toda a valoração em cima dos escritos e os livros, né, que passam a ser algo que ganham uma sistematização e distribuição, até chegar no contemporâneo, quando nós vamos trabalhar com a ideia de uma narrativa muito mais multifacetada, não mais linear, complexificada, porque ela vai reunir tanto a oralidade quanto a imagem, quanto a hipertextualidade, e todas essas narrativas se articulam. Mas, sobretudo, elas trazem um diferencial que é a interação. E a interação, que não era usual antes, né, agora passa a ser permitida em razão das tecnologias. Então, o emissor, ou o narrador e o narratário, eles vão romper com aquela dicotomia, aquela separação absurda que existia entre quem falava e quem escutava, porque hoje a narrativa pode ser inclusive uma coprodução, ela pode ser inclusive colaborativa, ou seja, a autonarrativa que vocês vão escrever, o que vocês escreveram sobre a experiência de vocês, né, pedagógica, ao longo do curso de graduação, pode ser inclusive algo construído com subsídio dos alunos que vocês estiveram envolvidos, das experiências que vocês adquiriram nessa relação. Eles não precisam ficar exatamente afastados ou sujeitos a uma clivagem, né, uma divisão muito estrita. Os tempos líquidos, como a gente diz, né, na acepção do Bauman, eles dão conta de um momento em que você não tem mais aquelas verdades absolutas, porque você não tem mais limite vigoroso, marcado lá na modernidade entre quem fala e quem escuta, entre mesmo os gêneros da narrativa, quer dizer, todas as formas narrativas elas estão valendo, a narrativa contemporânea ela é multifacetada, né, ela é um pupurri de linguagens. E ela é também rizomática, ela não tem uma hierarquia de alguém que fale sobre ou que domine
sobre aquele outro. Eu estou falando muito em termos midiáticos, mas isso pode ser levado também para uma experiência de sala de aula, se a gente pensar que hoje nós temos, como eu dizia, uma aproximação, uma redução, como a gente diz, do palco à plateia, né? Aquilo que é dito sempre tem a possibilidade de estabelecer uma conexão sobre quem ele é dito. Aquele que é narrado também pode, de algum modo, intervir nessa narração. E o que decorre disso, né? Nós temos que lembrar que a narrativa, ela e agora então para finalizar, né, a coisa mais importante que a gente precisa considerar da narrativa é que ela também nas palavras dos nossos amigos lá na Turina e Varela, né, ela é autopoética, porque a auto diz respeito ao próprio indivíduo e a poesia é produção. Então ela é uma rica, sofisticada forma de produção de subjetividade, né? E como tal, esse documento final do curso aí, via autonarrativa, ele precisa ser visto por vocês não mais, e se de algum modo, em alguma medida já foi, né, visto como algo que não tem a objetividade ou o vigor de um documento convencionalmente posto ou conhecido como aquele trabalho de conclusão de curso. Ou seja, ela é tão importante ou mais, ela é tão sofisticada porque ela está calcada num sujeito que experimentou e que está narrando aquilo que experimentou e que está tá sofisticando, está qualificando aquilo que experimentou de maneira a, nesse exercício, oportunizar um movimento riquíssimo, porque é um movimento dialético. Você entra para a autonarrativa com uma tese, essa tese é revisitada, né? Ela é submetida a uma antitese, né? Tem coisas que vão acontecendo na medida em que você escreve, você vai se dando conta que você vai relativizando e complexificando coisas que eram convicções anteriormente e produz uma síntese. Uma autonarrativa, a última versão dessa autonarrativa, ela já é um produto, um resultado muito mais, como eu dizia, sofisticado e eu diria até bonito, né? Maduro e ressignificado em relação às primeiras versões ou às primeiras ideias que vocês tiveram a respeito da experiência, né, docente e da primeira versão mesmo como vocês chegaram para esse texto, né? Então tem uma transmutação, uma autorressignificação contínua. Com isso eu quero terminar essa fala dizendo que a autonarrativa, pessoal, é poderosa, porque a narrativa é poderosa. Ela tem um grande potencial e é uma pena que, por vezes, a gente não consiga nem mesmo radiografar o alcance desse processo muito transformador que ela é capaz de proporcionar. Então, estejam muito conscientes dos poderes da autonarrativa, do que ela fez ou do que ela está fazendo com vocês na realização desse trabalho e da capacidade que vocês terão de se autoproduzirem autopoeticamente no exercício autonarrativo que vocês fizeram, estão fazendo ou ao qual vocês de algum modo se submeteram. Então, eu diria sobretudo assim, muito respeito, inclusive, por essa oportunidade mágica, bonita e potencialmente muito transformadora. Eu espero ter podido ajudar vocês nesse processo. Eu também vou enviar alguns textos de apoio, se vocês tiverem interesse a respeito desse tema. E eu queria também agradecer a oportunidade, né, dada aí pelo Alan, para estar gravando esse vídeo aí e estar ajudando vocês e também me auto-narrar nesse processo, me enxergar como é que eu estou pensando essas questões da narrativa, né, e como é importante que a gente possa sempre
fazer esse exercício contínuo. Eu sempre digo que a autonarrativa, porque ela implica uma autoavaliação, né? Não há como não pensar assim, ela é poderosa, ela é tudo isso que eu já disse, mas ela também é só para os corajosos, porque ela demanda, se a gente quiser fazer esse processo de uma maneira muito autêntica, ela demanda essa coragem. Então, obrigada pelo espaço e bom trabalho a todos.